alunos. Ou posso falar boa tarde? Já passamos da meio-dia, não é? Quem almoçou aqui? Levanta a mão. Eu não. Bom, a gente tá na última aula, eu sei que é difícil, é a 7ª aula, tá todo mundo cansado, mas fica comigo até o final, ok? É o seguinte, hoje a nossa aula é a página 74 da apostila 3 e a aula 61. Nós vamos falar sobre o sinal de menos, é regra de sinal. Também vamos trabalhar um pouquinho com distância, módulo, mas na aula eu vou te explicar, não é difícil, é fácil. Vamos então para a nossa última aula da sexta-feira. Bora! Vamos lá, meus alunos. Estamos na aula 61 e o primeiro exercício que a gente tem aí é um probleminha, que diz assim: as maiores variações de temperatura do mundo encontram-se na Sibéria. A cidade de Yakutsk, por exemplo, chegou a registrar temperaturas que variam de menos 64 graus Celsius a 32 graus Celsius. Qual a diferença entre a maior e a menor temperatura nessa localidade? Então, o que ele está querendo? Ele está querendo que você encontre a diferença entre a maior e a menor. Então, eu coloquei aqui no exercício de vocês dois exemplos que eu vou resolver. Ele quer diferença entre a maior e a menor, certo? Então, quem é a maior? 32 ou 64? É o 32, certo? E ele quer a diferença da maior para a menor. A menor é 64, então ela é menos 64 graus. Como eu tenho dois sinais aqui, eu vou colocar entre parênteses e vou resolver essa regrinha de sinal. Menos com menos não dá mais? Então, vai ficar 32 mais 64. Então, a variação de temperatura nessa cidade da Sibéria é de 32 mais 64, que dá 96. A variação nada mais é do que a distância entre a maior temperatura para a menor temperatura. É por isso que eu fiz uma reta numérica aqui. Porque se a maior temperatura é 32, para ela alcançar o menos 64, que é a menor temperatura, ela tem que voltar 32 graus, chegar a zero e andar mais 64 graus para chegar até o menos 64. Então, na verdade, a distância é a soma das duas temperaturas, da maior para a menor. Se eu não me atentar ao problema que diz da maior para a menor e fizer ao contrário, fizer menos 64, menos 32 graus ou mais menos 32, resolvendo a regra de sinal aqui, eu vou ter menos 64 menos 32. Daria menos 96 graus. Qual a diferença deste para este? A diferença é que não existe medida negativa. Então, se você errar a distribuição do número aqui, a colocação do número do maior para o menor, fizer o contrário, colocar o menor e depois o maior, vocês têm que lembrar que não existe distância negativa. Portanto, esse 96 teria que passar pelo módulo e transformar ele em 96 positivo, certo? Então, quando a gente for ler um problema, tudo bem ter feito assim, se passar pelo módulo? Tudo. Você não está fazendo da maneira com que ele está pedindo, mas chega no resultado. Então, atentem-se a prestar atenção que ele diz da maior para menor. Aí você não tem que fazer essa outra passagem aqui, que é passar o menos 96 pelo módulo, porque a gente já sabe que não existe distância negativa. Esse é o exercício 1. Agora eu vou fazer com vocês o exercício número 2, letra A, B1, tá? Então, ele fala o seguinte: se x e y são números inteiros, representando-os em uma reta, dizer qual a distância entre x e y, indicamos distância como d, entre parênteses, x e y. O que ele quer? Ele quer que você represente, ele não quer que você calcule nada. Ele fala
que o x e o y são números inteiros. Então, ele quer a distância entre dois números inteiros. Esse x e esse y pode ser qualquer inteiro. Então, para representar esse qualquer inteiro, eu vou desenhar uma reta. E nessa reta numérica, eu vou pôr em um ponto o x, em outro ponto o y, e vou representar que este espacinho aqui é a distância entre x e y, certo? Lembrando que distância nunca será uma medida negativa. No exercício B, ele fala assim: calcular a distância de x e y. Quando? Bom, quando o x for menos 3 e o y for 0. Então, eu quero calcular a distância do 0 até o menos 3. Eu até fiz a reta numérica aqui para mostrar para vocês que a distância do 0 até o 3 tem exatamente 3 pedacinhos, ó. 1, 2, 3. Então, eu posso falar que a distância é 3, certo? Como eu faria esse exercício sem ter que resolver a reta? Porque a reta, quando o número é pequeno, fica fácil de eu identificar. Agora, quando eu tenho números muito grandes, fica difícil eu desenhar a reta no papel e ficar contando os pedacinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a distância de x e y através de um módulo. Então, o que ele quer? A diferença daqui até aqui. Então, eu vou fazer distância de x e y será menos 3 menos 0. Então, eu vou tirar 0 de menos 3. Menos 3 menos 0 é menos 3. E não existe distância negativa. Então, automaticamente, eu vou passar essa turma aqui pelo módulo. Resolva primeiro o que está aqui dentro do módulo. Então, eu estou devendo 3, não tenho nada para pagar, eu continuo devendo 3. Só que ele está dentro do módulo, porque como eu estou referindo a distância, não existe distância negativa. Então, para que isso seja verdadeiro e real, ele passa pelo módulo e passa a ser um número positivo. Porque a gente sabe que quando um número passa pelo módulo, ele torna-se sempre positivo, porque módulo se refere à distância e não existe distância negativa. Vocês têm agora o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 para resolver desta maneira. Vocês podem fazer a retinha se quiserem, mas eu gostaria que vocês resolvessem também desta maneira aqui, tá? Passando pelo módulo. Bom, o exercício 3 é um problema interpretativo. Então, vamos ler. Paulo ganhou de seu pai uma certa quantia num domingo de manhã. Sua tia deu-lhe também nesta mesma manhã 20 reais. À tarde foi ao shopping e gastou alguns reais. À noite percebeu que tinha 8 reais a menos do que o seu pai lhe dera. Quanto Paulo gastou nesse domingo? Bom, ele fala para fazer os exercícios de duas maneiras diferentes, mas eu acho que aqui na videoaula uma maneira apenas vai satisfazer vocês na resolução do exercício. Então, eu vou fazer uma vez só, tá? Depois vocês podem pensar em outras alternativas. Bom, vamos pensar no começo do problema. O Paulo ganhou do pai uma certa quantia. Eu não sei a quantia que o Paulo ganhou. Eu sei que ele ganhou uma quantia, um valor do pai. Nesse mesmo dia, a tia deu 20 reais para ele. Então, além da quantia do pai, ele ganhou também 20 reais da tia. Só que o que acontece? O Paulo foi para o shopping. E lá no shopping, ele gastou alguns reais, que eu também não sei quanto ele gastou. Ele percebeu que à noite ele tinha 8 reais a menos do que o seu pai lhe deu. Quanto Paulo gastou no domingo? Eu não quero saber quanto o pai deu. Eu quero saber quanto Paulo gastou nesse domingo. Eu posso dizer que o Paulo gastou os 20 da tia, porque se ele só veio com 8 reais a menos do que o pai deu, então quer dizer que o dinheiro que a tia deu, ele gastou. Então a resposta seria
que ele gastou os R$20 que a tia deu, mais R$8, que foi os R$8 a menos da quantia que o pai deu. Então, ele gastou R$28. Então, como eu vou escrever isso aqui para vocês? É uma pergunta, uma resposta mais interpretativa. Então, nós vamos colocar assim. Como Paulo tinha R$8 a menos do que seu pai lhe dera, ele gastou estes R$8 além dos 20 que ganhou da tia. Portanto, 8 que era que ele gastou da quantia do pai, mais 20 da tia, ele gastou no shopping R$28. Vamos ao nosso último exercício, é o 4. Eu vou responder com vocês a letra A e a letra D. E no número 4, ele pede para determinar quantos inteiros há entre os seguintes inteiros. E ele pede para não incluir as extremidades. Quem são as extremidades? É o 3 e o 8. Então, ele quer, por exemplo, que eu calcule a distância entre o 3 e o 8 e não calcule as extremidades. Quem é a extremidade? A extremidade é o 3 e a extremidade é o 8. Então, eu vou calcular o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, é essa distância aqui que ele quer, ó. Então, qual é a distância? O 4, o 5, o 6 e o 7, né? Então, eu sei que a distância vai dar 4. Como que eu faria esse exercício sem resolver por reta numérica? Porque neste caso aqui, a distância entre os dois números é muito extensa. Fica inviável de fazer pela reta numérica. Então, como eu faria? Eu faria a continha de menos, do maior para o menor, 8 menos 3. Eu sei que 8 menos 3 dá 5 e tiraria 1. Que é uma extremidade. Eu não estou contando 3, eu conto a partir do 3 e não incluo a extremidade 8. Então, eu tiro o menos 1, que vai dar 4. Aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar os dois, vou pegar o maior, que é o 21, e vou tirar do menor, que é o menos 43. Neste caso, eu tenho uma regra de sinal aqui, ó. Menos com menos é mais. Então, eu vou fazer 21 mais 43. 21 mais 43, a gente sabe que dá 64. Só que eu vou tirar a extremidade, então eu tiro 1, vai ficar 63. Porque a partir do momento que eu começo a andar as casas, o 43 eu não conto, eu já estou excluindo ele. Só que a hora que eu chego no 21, eu conto ele, então eu tenho que tirar essa extremidade aqui. Vocês têm alguns exercícios para fazer. Bom final de semana a todos. Qualquer coisa estou no chat. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem.